Boa noite, como estamos todos? Eu estou aqui, estou bem, graças a Deus. Foi um outro dia de sol hoje, um pouco mais frio hoje. Hoje deve estar o quê? Uns 8 graus, mas mesmo assim estava bom porque tinha sol, né? E eu pude fazer alguns trabalhos no fundo, limpar lá o roof que eu queria limpar, né? Do meu lodge, que é no fundo. São 2 quartos que eu tenho lá no fundo do quintal, que é tudo coberto, né? Eu tenho uma área grande coberta, no fundo aí da área você vai para os quartos, né? Eu subo lá em cima para limpar como é que chama? O gut em português como é que chama, gente? Sabe onde a água corre? Então, ali enche de folha, de flor, né? De planta. Aí eu tenho que subir lá em cima para limpar. Eu fiz isso hoje porque estava de sol. Então, gente, estamos aqui estudando o livro do profeta Amós. Hoje é o capítulo número 4. Já estudamos 3 capítulos, né? Estamos vendo como é difícil trabalhar com gente. Ai, é difícil, né? Trabalhar com gente, pois é. Fala e ninguém aprende, ninguém entende, né? Ninguém muda os caminhos e aí as coisas acontecem, né? A pauleira acontece, aí o povo fica gritando. Mas como eu prometi a vocês, eu ia mostrar para vocês um pouco, assim, do que era as casas. É claro que eu vou falar para vocês uma coisa, existiam famílias que eram mais abastadas e tinham casas maiores. No caso do convívio de José e Maria, eles tinham parentes que eram mais abastados. Inclusive, Maria tinha um tio que era da família sacerdotal, tá? E ele era um dos sacerdotes em Jerusalém. Outra coisa, José tinha muito conhecimento, ele era construtor, então ele conhecia muita gente, trabalhou para muita gente, inclusive para Herodes Agripa, tá? Ele fez umas construções lá na cidade de Herodes, que era acima da Galileia. Inclusive o acidente dele foi numa dessas construções que ele morreu, né? Então, tinham famílias abastadas que tinham casas maiores, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o Zebedeu, que era pai de João, né, de João e Tiago e João, ele era bem mais abastado que a família de Maria. Porque se José tivesse continuado vivo, eles teriam também uma condição financeira melhor, porque José era um bom trabalhador e trabalhava muito bem. Ele estava começando a subir, começando a ficar melhor, inclusive os planos de José era de mandar Jesus para estudar em Jerusalém. Mas com o acidente, né, que ele morreu, aí a família ficou empobrecida, porque não tinha mais quem sustentasse a casa, né? E José, ele estava recebendo um bom dinheiro como construtor. Mas ele era muito amigo de Zebedeu, que era o pai de João e Tiago. Por isso que Jesus, mais tarde, quando ele foi para morar em Cafarnaum, ele foi para a casa de Zebedeu, que era o pai de João, né, de João e de Tiago. Então, ele era mais abastado, ele tinha uma companhia de pescaria, ele fabricava barcos e ele também tinha o próprio barco dele, né, que os filhos trabalhavam para ele. Porque João e Tiago, eles eram pescadores. Inclusive, Zebedeu também era, mas ele, depois de certa idade, ele foi construir os barcos para os outros pescadores. Ele fazia os barcos e fazia as redes também de pescar, tá? Então, ele tinha uma casa maior, onde Jesus morou por um tempo e onde Jesus também se hospedava quando no ministério dele. Ele tinha uma casa grande com uma área, né, que eu vou mostrar para vocês como eram as casas antigamente. Tinha uma área fechada, então Jesus ficava com ele. Outro que também era um pouquinho abastado era Lázaro de Betânia. Lázaro tinha uma pequena chácara,
tá? E ele morava no campo, ele morava em Betânia, mas Betânia era uma vila bem pequenininha e a casa dele era uma casa das melhores em Betânia. Lázaro, ele tinha uma vida bem boa mesmo. O pai também de João Marcos, que escreveu o João Marcos, é aquele menino que depois escreveu o livro de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, segundo São Marcos. Então, o pai dele também era muito abastado e morava em Jerusalém. A casa dele era muito grande, tanto é que Jesus foi fazer a última Páscoa dele na casa de João Marcos, tá? O pai dele era bem abastado e tinha uma casa grande também em Jerusalém. Então, depende da possessão, do tanto que a pessoa tinha, né, de posses para o tamanho da casa. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a casa de Maria. Era mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Cadê ela? Essa aqui, ó. Tá vendo como é que era? A escadinha para subir lá para cima, tá vendo? Aqui, essa aqui já tinha uma janelinha. Aqui tinha a porta, né? A janela, e era quadrada assim as casas, entendeu? Quando Maria teve mais as duas meninas, José construiu um puxado desse lado, e depois Jesus construiu um outro puxado também. A casa de Maria era isso aqui, tá? Já a casa de João Marcos devia ser mais ou menos assim, ó, gente. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Grande, tá? Tinha os lugares em cima, mas era assim, você entrava pelo portão e era todo fechado. O quintal era no meio, tá vendo? Mas tudo quadrado, olha, tudo quadrado. Já a de... Deixa eu ver se tem uma aqui parecida com a de Zebedeu. Deixa eu ver uma vila. Essa vila aqui, por exemplo, tá vendo essa vila aqui, ó? Eu não vou clicar nela, porque eu acho que se eu abrir ela não vai ficar boa. Porque isso aí é de alguma companhia. Tá vendo? É uma vila. E tá na beira do rio, do mar da Galileia, que eles chamam, né? Que era o Lago de Genezaré. Deixa eu ver se tá dando para ver direitinho. Essa aqui, ó. Tá vendo? É uma vila, vocês estão vendo como é que era? Então, era uma coisa maior, eles viviam muito melhor. Essa aqui também é um outro tipo de casa que tinha, tá vendo como é que é? Olha, interessante, né? Eram assim as casas. Então, era assim, bem rústico a vida deles, sabe, gente? Não era uma vida muito assim, né? Por exemplo, se olha assim, onde que ficava o banheiro, né? Por certo, eles faziam, sei lá como. O banho era tomado dentro de casa mesmo, viu, gente? O banho era tomado lá dentro. Todo mundo via todo mundo tomar banho. Era bem diferente, né? Uma vida bem diferente. Deixa eu ver se eu abro aquela vila ali. Era mais ou menos isso aqui mesmo. Deixa eu mostrar para vocês de novo, tá? Eu consegui abrir um pouquinho mais. Virar bem devagarzinho para não causar... Tá vendo aqui, ó? Tá vendo a vila? Era mais ou menos assim, ó. Mas eu acho que a casa de Zebedeu devia ser mais perto do lago, porque fala que Jesus saía da casa e ia andar no lago. Então, a casa dele não devia ser aqui para dentro, devia ser mais para cá, porque ele morava em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma vila um pouco maior, tá? Cafarnaum devia ter o quê? Uns 5 para 10 mil habitantes. Então, era um lugar um pouquinho maior, né? Mas vocês viram como é que era a vida deles, né? Não era fácil, não, gente. Hoje nós temos casas a minha casa, por exemplo, eu tenho 5 quartos. Uma sala grande, uma cozinha grande, né? Com a área com o lugar da mesa, né? A copa, tem uma área grande no fundo, tem um quintal grande na frente. Então, nós temos uma vida hoje palaciana, viu? Se for comparar com a vida daquele povo lá, a gente mora no palácio hoje, tá? Se você tem uma casa que tem 3 quartos, 2, 3 quartos, uma sala, uma cozinha,
uma copa, uma garagem, em fundo, você está morando num palácio comparado com o que esse pessoal morava antes, tá? Pois é, era isso aí. Era o que tinha. Não tinha muita gente também, né? Era mais fácil. Então, vamos lá estudar o capítulo 4 do profeta Amós, senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? E eu não quero mais fazer vídeos muito longos. Então, vamos ver. Esse também não é tão grande, não. Vamos lá. Então, chama Israel não voltou para o Senhor. Olha o título, gente. Israel não voltou para o Senhor. Agora você imagina a dor que um profeta sente quando ele olha para o trabalho dele. E para a vida que ele perdeu. Mas a mensagem foi dada. Está hoje para a gente como exemplo. Então, profeta Amós, fica tranquilo que nós, dessa geração de 2.600 anos depois, estamos estudando as suas profecias, estamos tentando obedecer ao Eterno, né? Ouvi essa palavra, vós vacas de Bazã. Ai, o profeta já estava ficando nervoso. Ouvi essa palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos, dai cá e bebamos. O profeta estava se referindo às mulheres de Samaria, chamando elas de vacas de Bazã. Bazã, gente, era o lugar onde o rei Salomão tinha as vacas dele. Quer dizer, eram vacas bem tratadas. Isso que o profeta está dizendo. Vamos ler de novo? Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Hermon, diz o Senhor. Hermon era o monte. Ide a Betel e transgredi. Ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Lembra Gilgal? Jesus falou muito sobre Gilgal. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Gente, que palavra dura, hein? Palavra dura essa. O Senhor chama as mulheres de Samaria, as mulheres do Reino do Norte, de vacas. E diz que elas não são caridosas, elas, pelo contrário, esmagam o pobre, escraviza, explora, e ainda vai para Betel comemorar, dar dízimo, tá? Fazer as oferendas, mas o Senhor não aceita nenhuma delas. Não é para o Senhor, o Deus eterno. Elas estavam fazendo isso para os ídolos, tá? Para o bezerro de ouro, nos altares de Betel, que deveria ser um lugar santo, onde Jacó lutou com um anjo
e prevaleceu. E o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Nesse lugar foi o lugar em que eles fizeram os bezerros e fizeram toda aquela confusão. Escola de profetas que tinha em Betel, mas profetas que estavam profetizando mentira, dizendo para o povo que ia ficar tudo bem. Aí vem Amós e fala, não, vai ficar tudo mal, porque as mulheres serão levadas e as crianças serão levadas, serão mortas. As que sobreviverem vão ser levadas como escravos, como anzol, como gente que pesca. Porque era disso que elas gostavam, né? Pois é, vai pagar o preço por isso. Quem gosta do pecado, paga o preço do pecado. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre a qual não choveu, se secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Gente, uma coisa que a gente está aprendendo aqui, nesse pedacinho que eu li, é que quando tem seca, é o Senhor que está dando a seca. Quando tem chuva demais, é o Senhor quem está dando a chuva demais. Para quê? Para mudar os caminhos dos homens. E eles mudam os caminhos. Israel mudou? Não. O Senhor manda a chuva, o Senhor manda a seca, para que os homens acordem. É uma forma de Deus sacudir a gente e dizer, olha, é fácil para mim acabar com todo mundo. Vamos lá, vamos mudar vamos mudar os caminhos, mas a gente muda, gente. Feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pelo gafanhoto. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Está vendo? É o Senhor que manda a peste. Esse vírus que foi criado, foi criado a mandado do Senhor, vara de correção. Mas parece que quanto mais a vara de correção come no lombo da gente, mais a gente se revolta e se rebela. Porque aparentemente, para mim, o mundo está bem pior do que estava antes da pandemia. Depois da pandemia já tivemos 2 guerras grandes, uma na Ucrânia e agora outra ali em Jerusalém. Parece que a maldade que ficou incubada durante 2, 3 anos brotou de uma vez. Enviei a peste contra vós. Olha, gente. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós. Gente. Subverti alguns dentre vós. O Senhor está dizendo isso. Eu subverti alguns dentre vós. Como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Meu Deus, dura essa palavra. Gente, dura essa palavra. Oh, Deus, tem misericórdia de nós.
Não faz isso com a gente, não. Tem misericórdia, meu Pai. Por que que Deus precisa fazer isso? Subverter uma nação como vara de correção. Porque a gente não aprende, gente. A gente não aprende. Portanto, assim farei a Israel. Gente, o que é subverter? Subverter é induzir. O Senhor induziu alguns dentre nós para subverter. Fazer maldade. Olha, vamos olhar a situação no Brasil, por exemplo. Cada dia pior, né? Pois é. Houve a pandemia. Não foi mudado os caminhos. O Senhor trouxe a pandemia no mundo como uma vara de correção para ver se nós acordávamos. Porque Ele está dizendo, gente, está vendo? Um só vírus pode matar todo mundo. Acorda. Vamos fazer bondade? Vamos construir ao invés de destruir? Vamos ajudar, vamos amar ao invés de desamar e matar? Porque para matar o Senhor é maravilhoso. É só mandar o que eu falei ontem, gente, para o Senhor destruir a terra, é só fazer o sol dar um bufo assim, ó. Soltar uns raios daquele assim um pouquinho maior. Aqui tudo queima, gente. Não foi o que aconteceu em Marte? Marte tem água no subsolo, congelada. A água entrou para dentro para não ser evaporada toda no ar. Porque, por certo, Deus tem um propósito ainda com Marte. Vai que a Terra não dá certo e precisa de Marte. Marte está ali, ó. É só fazer broiar a Terra. Broiar a água de dentro, pronto. Vai ter vida, tá? É só fazer o oceano que está lá sair de dentro da Terra e vir para fora. Vai ter vida. E Marte está um pouquinho mais longe do Sol do que a Terra. Pode ser que o Senhor esteja querendo fazer isso mesmo. Sabe, o Júpiter? Júpiter era para ser um Sol. Ele só está precisando um pouco mais de volume para brilhar como um Sol. Tem estudos científicos que dizem que possivelmente, num futuro muito longo, surge um Sol em Júpiter. E tem 40 e poucas luas em volta de Júpiter. E tem umas 3 ou 4 que têm a possibilidade de vida. O Senhor já está preparando outro lugar caso a gente não dê certo aqui. E parece que não estamos dando certo, porque o Senhor está dando oportunidades e nós não estamos aprendendo, gente. Ao invés de fazermos isso aqui um paraíso, estamos fazendo um inferno. E é o Senhor quem faz isso. O Senhor está aqui, ó. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída completamente, e mais 2 cidades. Foi Sodoma, Gomorra e mais 2 vilas, completamente destruídas. O Senhor disse, Ele fez isso, porque o pecado estava muito grande. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. O Senhor... Por que o Senhor está dizendo isso? E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira? Por quê? Porque quando o anjo foi até Abraão e falou, o anjo falou para Abraão, olha, eu vou destruir aquelas 2 cidades. O que o Senhor falou? O que Abraão falou para o Senhor? Senhor, se eu achar 10 lá, o Senhor vai destruir? Não. Se eu achar 4... Não, se eu achar 5, não. Mas Deus achou? Não. 3. Porque a mulher de Ló ficou lá também. Nem 4, 3. É isso que o Senhor está dizendo. Que Ele arrebatou eles como um tição. Estava bem pertinho do fogo, mas o Senhor foi lá e tirou. Tirou Ló
e não destruiu onde Abraão estava. Porque Abraão, no outro dia, quando Abraão acordou de manhã, ele viu a fumaça subindo das cidades de Sodoma, Gomorra e as outras duas vilas, a fumaça que subiu daquilo que aconteceu. Deve ter tido um estrondo muito grande. Abraão deve ter isso acontecido, foi na madrugada que aconteceu. Então Abraão levantou e foi ver o que era. Então o Senhor dizendo, eu arrebatei de vocês da fogueira como um tição. Foi o Senhor que não deixou que aquele fogo que destruiu Sodoma e Gomorra não chegasse até Abraão e não destruísse Ló. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Gente, essa palavra de hoje é muito dura. É muito dura. Ela coloca nos nossos ombros a responsabilidade do futuro da terra. Gente, não é o futuro seu, o meu. É o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos netos. O Senhor está colocando, como colocou para Israel naquela época, o futuro deles. E o que eles fizeram? Eles pisaram na bola. Eles pisaram, eles não voltaram. E por isso que houve a destruição completa de Samaria e completa das 10 tribos. O Senhor, como ele diz que ele tirou como tição, ele também tirou como tição alguns remanescentes das 10 tribos, que estão até hoje perdidas. Tem 2.600 anos que essas 10 tribos estão perdidas. Eles estão por aí. Quem sabe é você. Quem sabe é você. Você já fez o seu DNA para saber se você tem? Aqui em casa eu não tenho. Tem uma par deles aqui. Fomos tirados como tição. E graças a Deus, louvado seja. E por isso que eu levo tão a sério a educação dos meus filhos e dos meus netos. Eu oro por eles todos os dias. Porque eles são tição. Eles são remanescentes. E sobre eles está a responsabilidade. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Gente, essa palavra é muito séria. Se vocês quiserem estudar ela sozinhos aí, pedir que o Senhor te faça uma revelação no seu coração, que você entenda. É o capítulo 4 do profeta Amós. Um profeta que só fez um ministério de 10 anos. Mas olha a profundidade dessas profecias. Gente, como aconteceu? Se Deus não poupou Israel, gente, por que ele nos pouparia? Ele alimentou Israel no deserto, gente. O Senhor alimentou Israel no deserto. O Senhor protegeu. De dia tinha uma nuvem que acompanhava o povo. À noite tinha um fogo que acompanhava o povo no deserto, porque durante o dia é muito quente e à noite é muito fria. Então, durante o dia tinha nuvem que acompanhava, para que não houvesse tanto calor e não matasse todo mundo, né? De seca, de calor. E à noite, como era gelado, o Senhor vinha como um fogo para aquecer, para não deixar eles morrerem no frio. Porque eles moravam em tenda, gente. Tenda de pano. E alguns nem tenda tinham, era no ar livre, ao ar livre. E ele os alimentou com maná e fez tirar água da rocha. E esse povo vai e faz isso. Se o Senhor não poupou esse povo que ele tratou com tanto carinho, com tanto zelo, o que ele não fará com a gente que ele não tratou dessa forma, né? O Senhor tem nos alimentado, graças a Deus.
Esse foi o capítulo 4. Dá uma estudada no capítulo 4 você também. Fala para o Senhor falar no seu coração, como Ele está falando no meu agora. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.